Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário em que você está assistindo essa apresentação, aula ou palestra, né? Eu sou Danilo Alba da NTP Estratégias Digitais, sou um responsável comercial e a gente está aqui em parceria com a Operand, que é um software que vai te ajudar a gerenciar as atividades de equipe. Hoje a gente vai falar, vai dar algumas dicas que vão te ajudar a otimizar seus recursos, caso você esteja pensando na contratação de uma empresa, de uma agência para projeto de marketing digital, ou seja, vale a pena contratar uma agência? Melhor fazer tudo internamente? Quais são os fatores que eu vou precisar considerar? Vamos lá, então. Na nossa apresentação, eu vou tentar ir sempre bem ao ponto, né? Acredito que essa apresentação seja depois compartilhada com vocês, então, alguns dados um pouquinho mais, tipo as tendências de mercado, eu vou deixar na apresentação para vocês depois darem uma olhada, tentando entrar um pouquinho mais detalhe dos critérios, dos fatores, tentando de passar um pouquinho todo o conhecimento que você precisa para tomar suas decisões certas, né? Então, esse aqui é o índice que a gente vai discorrer, tentando ir ao ponto, né? As tendências do marketing digital, que, querendo ou não, desenham um pouquinho a situação em que a gente se encontra para tomar as decisões, como identificar o momento da sua empresa, quais são os pilares de um projeto de marketing digital, quais são os pilares de uma estratégia de marketing digital. Eu sei que muitas vezes parece que é a mesma coisa, mas a gente irá ver que um projeto e estratégia de marketing digital não são necessariamente a mesma coisa. Os modelos, né, operacionais de marketing digital, os critérios para decidir sobre qual é o modelo certo para você, para a sua empresa, como gerenciar os recursos operacionais, claramente um projeto de marketing digital, e os pontos-chave para tomar decisão e, claramente, a conclusão. Vamos já ao ponto para não perder tempo. A primeira parte, né, a primeira tela, vai falar um pouquinho do overview da tendência de marketing digital. A gente colocou também tanto as fontes, né, dessas tendências e também, claramente, no final tem algumas referências e links caso você queira um pouquinho aprofundar. Esse aqui é um pouquinho o background que nos levou a definir os critérios da sua escolha. Eu estou falando isso porque é muito importante entender que não existe, a gente não acredita em fórmulas, né? A gente acredita no fato que cada decisão, isso vale na vida, na verdade, no geral, vai depender da sua situação atual, que pode ser uma situação macro, que a gente vê aqui com as tendências de marketing digital, de mercado, e a situação micro, ou seja, como é que a sua empresa está posicionada nesse panorama no geral. Eu acredito, não vou entrar muito nos detalhes das informações dessa tela, porque acredito que todo mundo esteja mais ou menos familiarizado se está assistindo essa palestra. Então, mas fica como referência para você. O que eu acho mais importante é chegar ao próximo ponto, como identificar o momento da sua empresa, né? A gente acaba de falar que tem um momento macro, ou seja, o seu mercado, e tem um momento micro, ou seja, a sua empresa. Sua empresa a gente pode pensar em três fases, né, para a sua empresa. E uma analogia interessante que eu gosto de fazer é a analogia com as fases de vida, né, de um ser humano, né? Porque querendo ou não somos todos seres humanos aqui. Então pensa assim, a fase bebê, a fase adolescente, a fase adulto. O que que isso significa? Eh, e por que que isso é importante para como fator a ter à mente? Imagine que você, não sei se você tem um bebê, tem um filho ou não, vai ter, enfim, imagine que você tem um filho imagine que isso você reconhece no seu bebê, né, recém-nascido, enfim, muito bebezinho, um carinha muito inteligente, né? Isso não significa que a inteligência desse bebê pode te levar a mandá-lo à universidade, à faculdade, né? Por quê? Porque ele precisa vivenciar, passar pelo ensino primário, depois o ensino médio e tudo mais. Então, a sua empresa é mais ou menos a mesma coisa. Você pode estar na fase de bebê com alto potencial, mas nenhuma experiência mais digital. Então, ao mesmo tempo que é melhor não enviar, se você mandar o bebê para a faculdade, você vai frustrá-lo, vai se frustrar, também talvez nessa fase não faz muito sentido para você ter algumas, digamos, uma abordagem extremamente, vamos dizer assim, profissional. Vamos entrar claramente mais no detalhe mais na frente. Ou você pode ser uma fase adolescente, né, que normalmente é a fase em que da pessoa que quer fazer tudo, porque tem um pouquinho de familiaridade com o mundo digital e as ferramentas, já fez algum Facebook, já fez o Google Ads, talvez tenha até certificação, e acha que esse conhecimento ferramental
possa permitir de realmente gerar vendas. E a gente vai ver que tem uma diferença entre a estratégia e a ferramenta e também a operação, né? Também vamos entrar nesse ponto. E a fase adulto, né? Quando você já tem uma maturidade, isso normalmente, como nos seres humanos, para as empresas também, e, querendo ou não, isso vem de uma experiência de mercado, então conhecimento teórico de estudo não é suficiente, tem conhecimento da sua experiência que vai te levar a entender mais até o que uma empresa pode te fornecer. Então, vamos levar à mente essas três fases chave de uma, digamos, como momento chave da vida de uma empresa, fase bebê, fase adolescente, fase adulto, para entender um pouquinho mais como tomar a nossa decisão. Vamos ver então os projetos de marketing digital. A gente falou lá no começo que tem uma diferença entre projeto de marketing digital e estratégia de marketing digital. Por quê? A gente entende que o projeto de marketing digital ele é baseado em três pilares essenciais e fundamentais, que são a estratégia, a operação e as ferramentas. É bom deixar isso bem separado, porque uma estratégia, né, é aquele caminho que te permite de chegar do ponto A ao ponto B, né? Então, e aquela, digamos, lista de série de ações que precisam ser implementadas. No entanto, se ninguém implementar essas ações, a melhor estratégia do mundo não vai para um lugar, certo? É lá que entra a operação. A operação nada mais é que a implementação das atividades definidas na estratégia. Só que para fazer implementar essas ações, eu também preciso de ferramentas que no mundo do marketing digital é a maioria das vezes em mídia, mas pode ser também por exemplo, um software que nem é Operante, que é um software de gestão de recursos, né? Por quê? Porque senão eu posso fazer um monte de conteúdo bom, posso ter um monte de recursos à disposição, mas não tenho como por exemplo, impulsionar o meu conteúdo, gerenciar os meus recursos, e então, mesmo com a melhor operação do mundo, sem essa ferramenta, não vou para nenhum lugar. Então, não tem uma hierarquia entre os três, isso aqui é muito importante repetir, porque provavelmente você já ouviu falar em alguns lugares que a estratégia é a parte mais importante, porque a estratégia, ser uma boa estratégia não vai para um lugar, isso é verdade? É, no entanto, não é suficiente, uma condição, digamos, necessária, mas não suficiente para um projeto dar certo. A gente precisa pensar nesses três pilares de forma sinérgica. Então, os três precisam coexistir, né? Então, você precisa, na sua cabeça, pensar que tem a estratégia, operação e ferramenta, e os três precisam ser orçados de forma diferente. E um dos erros principais das empresas em projetos de marketing digital é que eles acham que uma pessoa pode dar conta de tudo. E não é nem uma questão de competência ou de especialização, mas é uma questão de foco também. Então, alguém tem que focar na estratégia, alguém na operação e nas ferramentas. Aqui uma lista de recursos operacionais principais, dependendo se você está trabalhando mais em criação de conteúdo, arte, ou até mais focado em venda, né? E vocês vão olhar isso mais com calma, obviamente, caso você não saiba, eu não vou entrar nos detalhes, se você não sabe, é só dar um Google, mas porque a gente vai focar mais na questão mais, digamos, consultiva nessa palestra. Então, vamos definir esses três pilares. Então, pilar a estratégia, pilar a operação, pilar ferramenta. E aí que vem essa pergunta que é mais uma provocação. Rende mais uma estratégia, uma ferramenta? Eu acho que, não sei o que se você acha, mas acredito que a resposta mais óbvia seria que a estratégia é mais importante do que a ferramenta. Isso é o que todo mundo fala e não é tudo o que todo mundo considera praticamente, porque muitas vezes a mesma pessoa que fala isso depois faz um trabalho puramente ferramental, achando que a ferramenta vai resolver a sua estratégia. Isso nunca é verdade. Volto a falar, não significa que a estratégia seja mais importante ou que a ferramenta mais importante, mas digamos, sistema sinérgico entre ferramenta, estratégia e operação que a gente viu. Mas a gente vê que, então, para decidir a ferramenta que você vai usar, precisa primeiro definir, entender quem é o seu brand persona, lembrando que o brand persona não é só entender, brand persona é a percepção da sua marca, tá? Mas não é necessariamente o que, não é limitado a como a minha marca é percebida. Na verdade, a gente tem que fazer um cruzamento entre como a sua marca é percebida e como você gostaria que fosse percebida. E aí, essa parte é ligada, né, de forma direta a outro pilar de uma estratégia de marketing digital, que é o buyer persona, ou seja,
quem é seu cliente ideal, né? E quem é seu cliente atual. É muito importante isso, porque você esteja pensando em um cliente que não necessariamente é seu cliente ideal. Então a gente precisa ver duas coisas. Primeiro, quanto o seu cliente ideal é distante do seu cliente atual e e também entender que o seu buyer, o seu brand persona, ou seja, a percepção da sua marca, ela depende do seu cliente ideal. Por exemplo, se você vende dois produtos diferentes para dois tipos de cliente diferentes, a percepção da sua marca pode ser diferente para o cliente A ou o cliente B. Aí a gente define o tipo de linguagem a ser usado com o seu cliente ideal. E o terceiro pilar que a gente vai ver é aquele de benchmarking, ou seja, como é que os seus concorrentes estão divulgando a própria marca, né? Então, bem rapidamente tem uma diferença entre cliente ideal e buyer persona, isso vale mais no B2B, né? Se você está vendendo para outras empresas, um cliente ideal e outra empresa para quem você esteja vendendo e a buyer persona é o tomador de decisão dentro daquela empresa, né? É bom fazer essa distinção. Claro que no B2C acaba sendo a mesma pessoa, né? Porque quem compra, o tomador de decisão é também a pessoa que vai usar o seu produto. Tá? Então é muito importante que simplesmente a ferramenta é definida depois que a gente define, digamos, a parte estratégica nesses lugares. Então o fato que vem a decisão, a escolha vem depois, cronologicamente, né, é seguinte, não significa que seja inferior. Então, como é que a gente vai separar o investimento por pilar de projeto? A gente falou que tem esses três pilares: estratégia, operação e ferramenta, e tem que ter um projeto, um orçamento separado para cada pilar. No entanto, o orçamento precisa se adequar. De forma geral, a gente sugere, no começo, quando a gente não sabe, fazer uma divisão bem conta de padeiro, 33% do meu orçamento para cada um desses pilares. Conforme você for operando no seu projeto, você vai ver que o seu orçamento vai se adequar dependendo de qual dos três pilares está desempenhando melhor e qual deles dá para otimizar mais. Mas caso a gente não saiba no começo, é bom pensar nessa divisão 33% para cada um. Então, esse aqui, que a gente já mencionou, vamos ver então os pilares de uma estratégia de marketing digital. Então, volto a falar. Um projeto de marketing digital ele é feito para a parte estratégica, a parte operacional, a parte ferramenta. E aí, vamos ver que mesmo a parte estratégia em si, ela é dividida em três pilares. São brand persona, buyer persona e benchmarking. A gente meio que mencionou já, entendendo de como a escolha de uma ferramenta, ela depende da definição da minha estratégia, e a definição da minha estratégia é pautada em três pilares, que são brand persona, ou seja, volta a falar como a sua marca é percebida, como você gostaria que fosse percebida, o buyer persona, ou seja, quem é seu potencial comprador ideal e quem que é o seu comprador atual, e benchmarking, ou seja, como é que seus concorrentes estão, de alguma forma, se posicionando e divulgando no mercado. Vamos lá, então, aí, entendendo isso, entendendo que um projeto de marketing digital é definido na base desses três pilares, que uma estratégia também tem três pilares para ela, vamos a ver quais são os modelos de marketing digital. Então, a gente vai ver quais são os modelos e depois a gente vai ver quais são os critérios para entender um modelo melhor para a situação, para a situação atual da sua empresa. Vamos lá. Os modelos de marketing digital, a gente identificou 5 modelos principais e a gente vai ver em cada um deles como é que é tratado cada pilar num projeto de marketing digital. Então, lembrando, os pilares são estratégia, operações e ferramenta, e os 5 modelos que a gente identificou são sozinho, freela, consultoria híbrida e agência. Vamos entrar nos detalhes de cada um deles. Sozinho, ou seja, você está começando, lembra daquelas 3 fases de bebê, né? O cara bebê, o cara não tem ainda, você não tem ainda familiaridade, e aí quer fazer tudo internamente. O que vai fazer? Você vai comprar um curso EAD, ensino à distância, e vai aprendendo, né? E ok, tá tudo certo, né? Mas o que acontece? Você vai internalizar a sua estratégia, então estratégia vai internalizar as suas operações, vai internalizar também as ferramentas que você vai usar, né? Lembrando que tem uma diferença entre operação geral, estratégia, operação e ferramenta, porque a gente viu nas telas anteriores que
as operações, você pode ter a criação de conteúdo, a criação de arte, interação nas redes sociais, tudo mais. Então, horas homens, né, que a gente vai ver. E a ferramenta é a pessoa que mexe mesmo no Google Ads, no Facebook Ads e tudo mais. Então, nesse caso, você está começando, sem fazer bebê, EAD, você faz tudo sozinho. Então, nesse caso, faz sentido, com certeza, esse tipo de um modelo. A gente vai ver outros critérios para esse tipo de escolha. Aí depois você vai um pouquinho amadurecendo no seu business, né? No começozinho você talvez nem tenha business, né? Aquela coisa, você tem que criar primeiro a sua comunidade. É muito importante, vou abrir um parêntese, para o mundo de startup, especificamente porque quem está começando a se encaixa muito no mundo de startup, que é bom, antes de criar uma empresa, você crie a sua comunidade, né? Tem o Rand Fishkin, que é o fundador da Moz e, e escritor, né, do livro Lost and Founders, cujo link a gente vai colocar também nessa apresentação, que fala que as 3 etapas para a montagem de uma empresa hoje em dia são: primeiro cria sua competência, depois você cria sua comunidade, depois você cria sua empresa. Então, a maioria das startups falham exatamente porque fazem o contrário. Eles criam a empresa, achando que tem a ideia do século, e só depois criam a comunidade, se bobear, ainda depois criam a competência. Então, se você está começando agora, você precisa criar essa competência, essa comunidade, né, para a sua empresa, e tem que focar, e provavelmente não tem recursos financeiros à disposição. Seu principal recurso é seu tempo, tá? Caso você não tenha nem tempo à disposição, eu acho que é melhor mudar de ideia e não abrir a empresa. Mas no começo é isso, o seu principal recurso é esse aqui. Aí depois, a fase seguinte, a gente tem o freela, né? Ou seja, quando você já tem um pouquinho de experiência no seu business, o seu business está começando a faturar, né? Você já está entrando na fase de adolescente, né? Da sua empresa, e só que você precisa focar no seu business. Você não tem, entre aspas, tempo, né? Seu curso tempo, você precisa focar mais no business mesmo, não no marketing digital. Mas a estratégia ainda fica com você. Você é uma estratégia de marketing digital muito macro ainda, em que você vai focar mais em números macros, não tem um grande nível de complexidade, e você vai conseguir definir a estratégia sozinho, e aí você pode contar na ajuda de um freela para tanto as operações quanto as ferramentas, ou seja, ferramenta operações, você terceiriza e internaliza a estratégia. Aí depois você cresce um pouquinho mais, né? E aí que acontece? Você talvez possa começar a ter um time ou uma pessoa que se ocupe de marketing digital. No entanto, essa pessoa não é necessariamente uma pessoa especialista, né? Claro, um dos erros dessas pessoas, dessas empresas que já estão passando para a fase adolescente, para quase adulto, é que acham que vão contratar uma pessoa, essa pessoa vai dar conta de tudo, estratégia, operações e ferramenta. Isso está errado, não porque simplesmente por mancança de foco, né? Eu volto a falar, ou a pessoa foca em operações, então precisa de auxílio para a estratégia, ou a pessoa foca em estratégias, precisa de auxílio para as operações. Então, a situação ideal, nesse caso, é que você externalize a sua estratégia, porque está começando a sua estratégia de marketing digital está começando a ser um pouquinho mais complexa, e internalize tanto as operações quanto as ferramentas. Aí depois aumenta ainda o nível de maturidade para a consultoria híbrida. O que é consultoria híbrida? Qual é a diferença com a consultoria? Consultoria híbrida é um modelo em que eu acredito muito, a gente implementa bastante aqui na NTP, e é em que você pode terceirizar a definição estratégica, né? Claramente porque a sua solicitação estratégica começa a ser um pouquinho mais focada, um pouquinho mais complexa, e, no entanto, você precisa ainda baratear os seus recursos, então manter as operações internas. No entanto, pela complexidade do projeto, às vezes, pontualmente, você vai poder precisar de alguém que mexa nas suas ferramentas internamente, ou seja, você pode ter alguém que mexa no Google Ads ou no Facebook Ads, né, tranquilamente, né, com o auxílio externo da consultoria. No entanto, tem alguns casos específicos, por exemplo, na configuração da conta, em que digamos, precisa de um auxílio meio que pontual,
e aí a empresa externa, a consultoria, pode intervir pontualmente nas operações. Então, por isso que é uma consultoria híbrida, porque o foco principal é consultoria, ou seja, essa passagem know-how estratégico do fornecedor, né? No caso, para você, para a sua empresa, mas em casos específicos é bom que eles intervenham. Por exemplo, você pode ter uma manutenção interna do seu site, né? De alguém que não seja muito sênior, mas aí chega algumas vezes que ele não consegue lidar com alguns pontos, alguns bugs específicos, né? Aí a consultoria híbrida vai entrar só para esses casos específicos, né? Pelo resto, só fica com estratégia. E claro, chegar num modelo mais adulto mesmo, na nossa analogia, a gente vai ter que focar, o nosso time vai focar essencialmente e somente no business para escalar, então a gente pode contratar uma agência para tocar tanto estratégias de operações e ferramentas, que é caso de empresas maiores, beleza? Então, aí vamos ver como é que funciona em sentido de horas. Por que, que é importante falar de horas? Porque, como eu falei, quando você começa, o recurso principal são as horas homem, que você tem à disposição, ou seja, quantas horas você pode dedicar ao seu projeto. Não é o recurso financeiro não é o recurso principal. A gente recorre ao recurso financeiro para comprar recursos que a gente não tem. Uma competência, não tem aquela competência e compra o fulano para tocar aquele, sei lá, aquele desenvolvimento de software que eu não sei fazer. Ou eu compro horas porque não tenho tempo, tá? Então, caso eu tenha tempo, você não precisa comprá-lo. De forma geral, no curso AD a gente estima que você precisa usar 90% das horas do business focado no marketing. Quando você contrata, porque a gente viu que precisa tocar tanto a estratégia quanto a operação, quanto as ferramentas. No caso do Freela, 70%, um pouquinho menos, mas ainda tem que tocar bastante, né? No caso da consultoria pura, né, o número de horas homem dedicada se reduz, consultoria híbrida ainda menos, no caso da agência é o caso em que a gente dedica menos horas homem ao marketing digital, né, focando mais no business. Por que, que a gente fala de horas homens e não de peças, né? No modelo mais tradicional de agência, a gente sabe que as operações, né, são orçadas em peças, ou seja, quanto post por semana, quantos blogs por semana. No entanto, hoje em dia, para a dinamicidade, né, tanto as redes sociais, do marketing no geral, a gente sabe que às vezes vale a pena publicar 3 posts por semana, às vezes menos posts e mais interação, às vezes mais consultoria. Então, o que faz mais sentido, na verdade, dedicar, orçar as operações em horas homem. Então, horas homens que você tem que considerar para um orçamento de marketing digital. Caso você não sabe ou você claramente esses números falam mais ou menos um percentual das horas que você tem no total à disposição durante a semana. Caso você não sabe fazer essa conta, assim como norte, assim, você pode usar, digamos, umas 3, 4 horas por dia dedicada para o marketing digital para começar, o que nas operações, beleza? O que mais ou menos nos coloca aqui, lembrando que quando você trabalha, está começando, você não trabalha só 8 horas por dia, você trabalha muito mais, né? Bom, vamos seguindo. Então, os critérios para decidir sobre o modelo certo para você, então, vão ser o nicho da sua empresa, claramente, né? Essa aqui é uma tela um pouquinho na a pegada do depende, né? Depende do nicho da sua empresa, depende da idade da sua empresa, depende do tamanho da sua empresa, depende da familiaridade sua da empresa com marketing digital e depende da existência ou não de recursos operacionais e do orçamento à disposição. Esses aqui são os critérios mais gerais que a gente pode considerar, mas de forma bem sucinta, como eu falei, é bom pensar que a gente tem esses 5 tipos de modelos operacionais, né? E para cada um deles, a quantidade de horas que você precisa dedicar, e caso você não saiba, considere de forma geral de começar com 4 horas por dia dedicado ao marketing digital. Então pensa que tem que usar as outras horas para o seu business. Então, é melhor contratar então um colaborador, um free, tocar o mesmo as operações. Aí vamos a um caso um pouquinho específico, vamos entrar tem um exemplo, né? A gente viu de forma geral quais são os critérios, mas aí vamos entrar um caso específico. Como é que eu faço para saber quando, em que momento eu passo daqui
para aqui. Então, que eu vou contratar um freela, eu vou fazer tudo internamente, né? Ou seja, quando, como é que ou também para definir quando eu vou daqui para cá, enfim, quando eu pulo de um modelo para o outro. O que é muito importante, a gente viu que os nossos orçamentos operacionais são baseados em horas homem. Então a gente precisa entender quanto é o valor da hora. Imagine que eu estou fazendo internamente e quero estabelecer se é melhor eu fazer ou um free a tocar. Então fazer aquele modelo primeiro ou contratar alguém para tocar. Quanto é o valor de venda da sua hora? Você já fez essa conta? Você deveria saber. Quando você vende o seu serviço, quanto é a hora que você está vendendo, né? E aí você precisa saber quanto custa a sua hora, né? São duas coisas diferentes. O valor é o que o cara vem, compra, paga para comprar a sua hora. Por exemplo, se você faz manutenção de site, né? Ou, sei lá, se você vende uma consultoria de algum tipo jurídica, por exemplo, né? Você cobra a sua hora quanto? Sei lá, 150, por exemplo, reais. Mas quanto é que custa a sua hora? Por quê? Porque a diferença dos dois vai dar o lucro, né? Você precisa lucrar, não é só faturar, precisa lucrar. Então, se você, quando você toca as operações, na verdade, você está usando as suas horas para tocar as operações. Na melhor do cenário, você está pagando o valor do custo das suas horas, ou seja, porque você não está, esse aqui é o custo de quanto a sua hora está usando. Então, está deixando de usar essas horas para gerar venda. Mas na pior das situações, você está usando, está perdendo a possibilidade de vender a sua hora, né? Então, em um caso, assim, mesmo que você, digamos, não consiga vender a sua hora, então, digamos, ok, eu tenho a minha hora à disposição. Então, se eu não usar ela nas operações, certo? Eu não vou fazer nada com ela porque eu não estou conseguindo vender. Ok, nesse que é muito comum no começo. Nesse caso, o valor da sua hora é o valor do custo. Você tem que considerar a sua planilha bonitinha que está te custando tanto. Por quê? Porque uma hora que eu não estou vendendo, mas uma hora que estou dedicando, então custa tanto. Mas aí, caso você acha que você conseguiria vender essa hora, certo? Aí o valor da sua hora não é mais o custo, mas o valor de venda. Por quê? Porque você está deixando de vender a sua hora para alguém que poderia comprá-la. Então, se, por exemplo, a sua hora custa, por exemplo, R$ 50 e você vende por 150, estou chutando números aqui, tá? Então, se você não conseguir vender a sua, você está numa situação em que, pô, eu não conseguiria vender essa hora, então o custo da sua hora, você tem que saber que quando você está orçando a sua operação de marketing digital, se você está fazendo, botando mãos na massa, cada hora está considerando R$ 50 a mais de custo das operações. Agora, já caso em que você está deixando de vender a sua hora, significa que suas operações de marketing digital estão custando R$ 150 por hora. Isso é muito importante você estar nesse ponto, por quê? Porque a gente, como eu falei, não é só faturar, importante, mas é ter um lucro à disposição, né? O lucro, ou seja, faturamento menos os custos. E normalmente, quando a gente vê o que define o nosso ROI, né? O ROI, o retorno sobre investimento, que é o lucro dividido pelo investimento. E normalmente, quando a gente vê essas promessas de ROI positivos, isso acontece muito na venda de cursos online, né? Acontece que quando a gente considera os custos, a maioria das vezes, se não todas, entre esses custos, a gente só está considerando os custos que a gente coloca no Google, no Facebook, ou seja, nas ferramentas. E poucas vezes a gente está considerando quais são os custos operacionais, ou seja, das horas que você vai usar. Então, tenta colocar também o custo dessas horas usando esse critério, você vai ver se esse ROI que você vai calcular realmente é positivo ou não. Aí, normalmente, esse gráfico mostra mais ou menos como é que muda o valor da hora do diretor com a maturidade do projeto. Quanto mais você estiver no começo, o valor da sua hora é mais pequeno, até porque é mais difícil de vender, né? Então, na situação pior, que a gente falou que é o valor de venda, você está começando agora, então é mais difícil vender a sua hora, então automaticamente a sua hora tem um custo, um valor menor. Aí, conforme a sua empresa for amadurecer, for crescer, né, claramente você tem que dedicar mais ao seu business, né, então tá tirando horas mais preciosas do seu business, acho que é até lógico de entender, então o valor aumenta, então você precisa entender onde é que você está nessa curva para entender quanto é que você está, quanto é que as suas operações de marketing digital estão custando.
Como estimar o risco de projeto na hora de orçar horas homens, né? A gente viu que tem o valor da hora e tem o custo da hora. Então, total das horas de recursos, precisa considerar quantas horas você vai usar, o valor de cada hora, uma contingência, ou seja, se eu acho que preciso de 10 horas para fazer esse tipo de trabalho, uma contingência sempre entre 10 e 20%, porque sempre pode acontecer alguma coisa, né? Digamos, eu estou orçando o risco de alguma coisa acontecer. Então, se eu acho que eu preciso de 10 horas, eu vou orçar 12, 13. O lucro e os impostos, né? Porque não é, o lucro não é, infelizmente, não é só venda, valor de faturamento menos custo, mas tem que considerar os impostos que eu vou ter que pagar. É muito importante, bom, mais informações é, sobre mais informações sobre esse assunto, vocês vão trovar no blog da Operandi aqui, que tem um link. E aí vamos ver que usando esses critérios, né, a gente pode entender, estamos tentando chegar a quando é que eu vou contratar uma pessoa por fora. Então eu vou ver que de forma geral, eu vou estar falando, a gente tem as nossas horas de disposição quando a gente está começando, que vai colocar no projeto, só que essas horas são, é, conforme o projeto for amadurecer, a nossa empresa for crescer, são horas que custam mais. Ao mesmo tempo, então eu posso começar a contratar alguém, tá? Conforme eu vejo que alguém está no projeto dedicando até 20% das horas do total, o recurso pode integrar as suas tarefas, ou seja, que significa, se eu estou usando uma pessoa, sei lá, de comercial para tocar também o marketing, até quando o tempo do marketing leva até 20% do tempo dessa pessoa, ele pode tocar os dois. Agora, quando já passar desse valor, ou seja, o valor do marketing, essa pessoa está gastando no marketing, ou precisa gastar no marketing mais de 20% do tempo geral, aí vale a pena contratar outra pessoa. Então, isso aqui vale tanto para a contratação de uma segunda pessoa, ou vale também para quando você está começando sozinho para a contratação de outra pessoa. Ou seja, quando você está dedicando mais de 20% do seu tempo no marketing digital, significa que você vale a pena começar a pensar na contratação de outra pessoa, que seja freela ou será internalizado. E aí a gente vai dar um exemplo, né? Imaginemos que a gente tem uma empresa que chama Top. Essa empresa precisa de 3 horas por dia para executar uma tarefa A, o que dá, considerando 22 dias trabalhados por mês, mais ou menos, são 66 horas por mês, certo? Felipe, que essa pessoa do nosso exemplo, ele custa por exemplo, R$ 1.000 para a empresa Top e disponibiliza 8 horas por dia, porque ele tem um contrato CLT. Claro que esse aqui depois você pode adaptar, esse R$ 1.000 é fictício, todos esses números são fictícios, é só para dar uma ideia. Só que claramente as 6 horas por dia a gente considera 6 horas efetivas. Você lembra a questão da contingência? A gente não considera todas as horas do dia do contrato, o que dá 6 horas do Felipe por dia, multiplicado por 22 horas trabalhadas por mês, 22 dias trabalhados por mês, dá 132 horas por mês. Então, o Felipe disponibilizaria, se a gente contratar Felipe, 132 horas por mês. Se a empresa top contrata Felipe para executar a tarefa A, o que acontece? Eu preciso, como mostrado aqui, 66 horas por mês. No entanto, eu contratei 132 horas por mês. Então, o que acontece? Eu tenho um custo maior, digamos, né, do que eu poderia ter, mas eu tenho ainda 33 horas por mês do Felipe que eu poderia usar de outra forma. Então, ao mesmo tempo, se a empresa top orçar a tarefa como externa, com certeza o custo agência para a tarefa será maior do que o valor da hora de Felipe, né? Por exemplo, chutando 60 horas por mês, tá? O resultado é que a escolha se vale ou não terceirizar depende de quantas horas uma empresa vai poder aproveitar do novo colaborador. Então, em resumo, está aqui nessa tela, o que acontece? Então, se a gente contratar Felipe para operacionalizar a tarefa A, né? Tem um erro aqui, né? O custo o valor.
Então vamos ver esse exemplo. O Felipe trabalha em empresa top e precisa de 3 horas por dia para executar a tarefa A, né? A gente tem uma tarefa, precisa de 3 horas do Felipe para operacionalizar. Considerando 22 horas por mês, considerando 22 dias por mês trabalhados, né? Significa que a gente precisa de 66 horas por mês do Felipe. No entanto, o Felipe custa 2.500 para a empresa top e ele disponibiliza 8 horas por dia, com a contingência que a gente já comentou, né? A gente não vai usar todas essas 8 horas, são 6 horas mais ou menos do Felipe que a gente vai usar, o que dá 6 multiplicado por 22 dias por mês trabalhados, dá 132 horas por mês. Beleza, então o Felipe, na verdade, é verdade, tem um custo, mas ele disponibiliza mais horas do que as horas que precisa na tarefa A. Se a empresa contrata Felipe, ele terá um custo a Felipe, mas também ele terá à disposição 3 horas a mais por dia do Felipe à disposição. Já se a empresa contrata uma agência externa, né, com certeza o custo da hora da agência externa terá um valor maior do que a hora do Felipe. Então vamos ver isso de forma bem mais prática. Se o custo da tarefa com Felipe custa 2.500 por mês, certo? Dividido por 132 horas, que são as horas à disposição, multiplicado as horas que ele vai, que a gente vai usar do Felipe na tarefa A, vai dar 1.250. Então, se a gente, se Felipe fizer se a gente tiver Felipe como um recurso interno para tocar essas operações, ele vai custar, a tarefa A vai custar 1.250. Mas o custo total de Felipe é 2.500. Caso o custo da tarefa é com agência, a gente considera. Putz, caralho. Aqui nós vemos a relação dos custos operacionais com a complexidade de projeto. A gente já viu que o custo da pessoa, digamos, de uma empresa aumenta com com a idade, né, com a maturidade da empresa, claramente, porque quanto mais a empresa crescer, mais o recurso vai ter que focar em aspectos diferentes do marketing digital. No entanto, a gente vê aqui como o risco de projeto e o custo, o impacto do custo operacional, impacto do custo operacional no entanto, aqui a gente vê como o risco de No entanto, a gente vê aqui como o risco de projeto e o impacto do custo operacional no investimento depende de quanto investimento a gente for fazer no marketing digital. Porque vamos tentar entender um pouquinho mais esse gráfico. Se a gente está Vamos entender um pouquinho mais esse gráfico. Se a gente está começando, tem um investimento menorzinho aqui no marketing digital, claramente a gente pode pensar que é uma situação de com baixa complexidade. Isso acontece mais ou menos em empresas que estão começando, o que não tem muito faturamento. Então não adianta ficar criando estratégias complexas quando a gente ainda está com arroz com feijão. Ao mesmo tempo, como a gente está investindo pouco, né? O custo operacional terá, que é um custo fixo da empresa, ele terá um custo maior para a empresa, um impacto maior no investimento de marketing digital. Ou seja, por exemplo, aqui eu estou investindo, por exemplo, sei lá, R$ 2.000 em investimento em marketing digital, significa que o meu projeto tem uma complexidade relativamente baixa, e aí, se eu internalizar o meu recurso, ou seja, se eu usar qualquer recurso operacional, terá um impacto maior do que, por exemplo, se eu aumentar o investimento. Imagina aqui, eu estou investindo R$ 20.000 no meu projeto de marketing digital, a complexidade do projeto aumenta, claramente, né, até porque estou investindo mais, mas aquele custo fixo das operações, ele vai ter, como é um custo fixo, ele não vai variar, o impacto no marketing digital vai ser menor. Por que isso é importante? Esse aqui é outro critério para entender que o fato de internalizar ou externalizar os recursos depende de quanto a gente está investindo, o que no marketing digital, porque quanto menos eu investir, como o impacto é maior, é melhor internalizar os recursos operacionais. Ao mesmo tempo, a complexidade de projeto é menor, então faz sentido internalizar.
Quanto maior o investimento no marketing digital, o risco aumenta, o impacto do custo operacional se reduz, então eu posso terceirizar digamos, pegar alguns especialistas, faz mais sentido. E claramente o investimento no marketing digital ele está atrelado ao faturamento da empresa, né? Porque claramente uma empresa que investe menos é uma empresa um pouquinho menos madura, lembrando aquela coisa, bebê, aquelas três fases, bebê, adolescente e adulto. Aqui estamos entre fase bebê ou pré-adolescente, então até o faturamento é menor e, consequentemente, o investimento é menor, então faz mais sentido internalizar esses recursos. Conforme a gente for amadurecendo com a nossa empresa, o nosso faturamento aumenta consideravelmente e proporcionalmente aumenta o nosso investimento, então aumenta a complexidade de projeto e faz mais sentido externalizar os recursos operacionais, o que casa com aquele conceito que quanto mais a gente aumenta com a maturidade da empresa, mais a gente tem a tendência de contratar tudo externamente pelas agências. E aí, claramente, para gerenciar esses recursos, a gente precisa de um software de recurso, porque, lembrando a importância das ferramentas, né? E cabe fazer um pequeno gancho, né, com a ferramenta da Operandi, né, que até dá 7 dias gratuitos, né, grátis para experimentação. Mas o que é muito importante aqui é saber que, na importância das ferramentas que a gente vai usar no nosso projeto, a definição, a identificação de ferramentas que vão nos servir para gerenciar os recursos. Não basta só ter os recursos, as horas à disposição, a gente precisa entender como é que a gente vai gerenciá-la. E aí os pontos-chave para tomar uma decisão, a gente sabe que investir, quanto eu vou investir em marketing do meu faturamento? Se você não sabe, claro que com a maturidade da empresa você vai entender meio que sozinho, mas caso você não saiba, a gente sugere investir entre 5% e 7% do seu faturamento atual, ou do seu faturamento desejado. Isso aqui meio que é o padrão de mercado, então é importante isso até para você entender o que a prioridade que você vai dar ao seu marketing. Se você investir menos do que isso, significa que alguma coisa não está certa na sua estratégia como business no geral. Lembrando que esse valor precisa ser dividido entre os três pilares: estratégia, operação e ferramenta. Como falei, não orçar as operações em peças, mas em hora homens, né? Porque uma semana você vai precisar de mais posts e menos interações, e outra semana você vai precisar talvez mais interações e menos posts ou mais curadoria ou post compartilhado. E o valor das horas tem um custo fixo para a sua empresa, né? O que casa com com o que a gente conversou aqui. O valor das operações, se você definir 4 horas ou menos por dia, é um custo fixo da sua empresa. Só que o impacto desse custo vai depender de quanto você está investindo no marketing digital. E aí, vamos já para a conclusão. Então, a escolha, lembrando, fazendo um sumário, né, de forma geral, que a escolha do seu modelo depende da situação atual da sua empresa, né? Lembrando se a sua empresa é bebê, adolescente ou adulto, e baseia-se em 3 pilares: estratégia, recursos operacionais que você vai orçar de forma separada. Usando cada um desses pilares, você terá um orçamento e marketing para a sua empresa. É, a decisão, como eu falei, de quais dos pilares trabalhar inteiramente, quais terceirizar, depende do momento, das características da empresa e do objetivo da sua empresa, como a gente viu. Então, para terminar aqui a gente tem alguns links, né, e referências de blogs e também as fontes de onde a gente trouxe os dados que a gente apresentou no overview inicial e alguns livros que eu recomendo, né, a maioria deles focados em startup, mas acho que é bom dar uma leitura no geral, porque o Scrum, por exemplo, fala de como otimizar as suas horas operacionais. Lost and Founder é do Rand Fishkin, que eu comentei, que dá aquelas as 3 fases, né, para a criação de uma empresa, que são criar sua competência, criar sua comunidade e depois criar a empresa. E os outros são focados em startup, porque, querendo ou não, na dinâmica de hoje em dia, é bom ter sempre uma abordagem multi-startup, independente do tamanho da sua empresa. Lembrando que eu sou Danilo Aba, sou responsável da NTP Estratégias Digitais, e aqui são os links que você vai achar para encontrar tanto o meu perfil no LinkedIn, o nosso blog, né, da NTP, pode seguir-nos, convido você a seguir-nos no Instagram, no canal Estratégias Digitais do YouTube, onde a gente dá constantemente pílulas de estratégicas, técnicas e operacionais de marketing digital. Até a próxima, gente. Tchau.
Bom, para terminar, eu sou Danilo Alba, né, da NTP Estratégias Digitais. Essa é uma palestra em cooperação com o Operandi, software de gestão de recursos de equipe. Você pode encontrar o meu perfil LinkedIn aqui no link, Danilo Alba Digital Marketing. Pode ser super convidado a acessar o conteúdo do nosso blog, anotopo.com/blog, o nosso canal Instagram e o nosso canal YouTube, né, .com/barra estratégias digitais, onde a gente posta constantemente dicas de marketing digital, tanto estratégica quanto técnicas e operacionais. Caso você tenha alguma dúvida, comentário, fique à vontade de entrar em contato diretamente comigo, ou por meio desses canais, ou pelo fórum da empresa, e, e a gente se vê na próxima. Tchau!